Olá pessoal, bem-vindo a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelos setores de saneamento básico, óleo, gás e energia elétrica. Hoje a gente vai falar sobre a apresentação que a ISA-CETEP fez sobre o lote 01, né? Então não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, manda aqui embaixo que nós responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá, aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, né, que eu publiquei. É um relatório curto, acho que esse vídeo vai ser curto. Então, assim, só para contextualizar essa questão com vocês. No último leilão de transmissão, para quem não lembra, teve um dos lotes ali que rolou uma polêmica em que aquele grupo que foi vencedor do lote 1 era um grupo ali meio esquisito, que não tinha as habilidades necessárias para operar o lote. Então, esse grupo ele foi desabilitado. Então, o que a ANEEL fez? Ela deu esse lote para o segundo bid mais atrativo, né? Porque, como vocês sabem bem, que esses processos eles são feitos via deságios, né? Então, assim, quem foi a empresa que ofereceu o segundo deságio mais interessante? Foi a ISA-CETEP, tá? Então, se vocês derem uma olhada aqui nessa tabelinha, a gente vai ver aqui que o lote 1, né? É uma linha que liga o estado da Bahia a Minas Gerais, tem mais de 1.000 quilômetros de linha, mais de 3 bi de investimentos contratados. O deságio foi de 44%, mais ou menos em linha com a média da época. Então, a RAP vencedora foi de 284 milhões, com um prazo médio de desenvolvimento de 66 meses. Tá? E a primeira coisa que chama atenção aqui é a seguinte: a empresa ela já tinha vencido o lote 7 e o lote 9. Quando você faz um somatório simples aqui dos investimentos necessários, né, os investimentos necessários regulatórios, a gente está falando aí de um pipe de investimento de quase 6 bilhões de reais, né, 5 bilhões e meio, algo assim. Então a empresa fez uma videoconferência para apresentar as premissas em que ela deve operar o desenvolvimento desses lotes, né, principalmente do lote 1. E quais foram essas premissas, né? Então, assim, ela te deu ali a curva de desembolso de caixa, né? Então, assim, entre 2024 e 2025 vai ser 5% do orçamento do projeto, 2026 começa a aumentar, até que em 2028 eles devem entregar o projeto. Uma alavancagem de 80% a 85% de dívida e o restante do capital próprio, né? Sempre que um projeto tem muita dívida, o retorno sobre o capital próprio é maior, isso é importante citar. Benefício fiscal Sudan-Sudene, isso reduz a alíquota de imposto de renda depois que a linha é, entra em operação. Margem EBITDA do projeto entre 90% e 95%, ou seja, mesmo com deságio bem relevante, a margem EBITDA tende a ser muito expressiva e uma antecipação, uma expectativa de antecipação dos projetos entre 12 e 24 meses, ou seja, se aquele prazo máximo de 66 meses, pois bem, eles esperam antecipar isso aí entre 12 e 24. Então, assim, primeiro o que eu gostaria de dizer é o seguinte: minha vida ia ser muito mais fácil se as empresas fizessem isso com cada um dos lotes que eles adquirem. Por quê? Porque a gente consegue fazer conta. Né? Como vocês sabem, não é sempre que as empresas fazem isso, elas guardam ali algum segredo, tendem a soltar as informações ao longo do tempo. Então, quando a gente aplica essas premissas aqui, a gente encontrou uma taxa interna de retorno implícita entre 7,5% e quase 11% em termos reais. Valendo lembrar que as notas de Tesouro Nacional, mais especificamente as NTNB, estão dando aí aproximadamente 5% em termos reais. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte: mesmo que a gente use as premissas mais conservadoras que foram anunciadas, dá a impressão que o projeto vai gerar valor, tá? Então, se o projeto vai gerar valor, eu fico feliz com isso, né? Porque, como eu costumo dizer, os dividendos e as receitas e tal, elas não caem do céu. E como vocês sabem bem, todas as empresas de concessão, elas precisam estar o tempo todo participando de leilões para que elas consigam renovar suas concessões e o dividendo seja sustentável, né? Porque se você não investe, as concessões antigas elas vão acabando e o dividendo deixa de ser sustentável, né? O dividendo de longo prazo. Então assim, na, então assim, o projeto ele é positivo, é bom, deve gerar valor no longo prazo, as premissas são interessantes. Então eu fico feliz em ver a empresa dando esse tipo de oferta e trabalhando com essas premissas, mas aí ela tem alguns detalhes que eu acho que vocês precisam entender, né?
O primeiro detalhe é o seguinte: a empresa anunciou que a sua alavancagem deve alcançar um pico entre 3 e 4 vezes de dívida líquida EBITDA em 2025. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, ou seja, ela começa a ficar com uma dívida mais alta. Então, isso quer dizer que o espaço para a empresa participar de novos leilões ou pagar dividendos extraordinários vai ser limitado. Tá? Então, assim, para quem não lembra, a política de dividendos da empresa é de 75% do seu lucro líquido regulatório. Então, a gente está falando aí de dividend yield entre 5% e 6%, né, ao longo dos próximos anos. Não é um dividendo uau, principalmente tendo aí a Taesa, né, que é super generosa no que diz respeito a pagamentos de dividendos, mas esses projetos, né, que levam aí 3, 4 anos para serem desenvolvidos, eles impõem um custo de curto prazo, que é exatamente o uso dos recursos da empresa, ao invés de ir para o bolso do acionista, vai para os projetos. Dividendos, como eu comentei agora, como eu acabei de comentar, o dividendo vai ser de acordo com a política atual da empresa, né? 75% do lucro líquido regulatório, e o dividendo regular deve ser anunciado até o fim desse ano. Então, assim, sei que sempre existe essa expectativa, nossa, cadê o dividendo, etc. Então, assim, muito possivelmente porque a empresa vai pagar somente seu dividendo regular. E um outro ponto, né, eu acho que eu já dei até um spoiler aí ao longo da explanação, é o fato de que, considerando esse pipe de quase 6 bi de investimento nesses 3 lotes, ela anunciou que não deve participar do leilão de dezembro de 2024. Então, assim, ela já está com um pipe bem agressivo, né? Então, se a Transmissão Paulista não participa desse leilão, é positivo para as demais, né? Que vai ser um concorrente a menos. Mas o que eu quero te dizer, assim, no final do dia, é o seguinte: o projeto é bom, vai gerar valor, é positivo, né? A empresa, inclusive, anunciar suas premissas. Entretanto, dividendo extraordinário, aqueles dividendos yields ali de 10, 11, 12%, não deve acontecer. Tá bom? Então é isso, acho que eu fui bem claro ao longo da minha explanação. Tem aqui meu documento, então por favor, sinta-se à vontade para comentar, sugerir, criticar. E é isso. Valeu, gente. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.